Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à Astrologia da Nova Era. Meu nome é Luísa Kripa e eu sou especialista e mentora da Astrologia da Nova Era. Gente, hoje eu separei para vocês trazer o que é de fato astrologia, mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o meu foco aqui é trazer curiosidades do mundo da astrologia. Sou também apaixonada por autoconhecimento, espiritualidade e tudo que pode desenvolver a nossa alma, o nosso espírito e o nosso ser, mas eu atuo no campo da astrologia, só que eu gosto de trazer uma astrologia mais leve, mais fácil, mais fluida, que é a Astrologia da Nova Era, que no final do post eu vou explicar, antes a gente vai entender o que é de fato astrologia e dizer pra vocês que meu foco aqui é totalmente falar direto e reto, sem enrolação, né? Mesmo que seja um vídeo mais curto ou mais longo, eu gosto de ir direto ao ponto e falar de uma forma muito feijão com arroz, ou seja, qualquer pessoa pode aprender e pode aplicar a astrologia na sua vida. Vamos lá então? A astrologia nada mais é do que um estudo das estrelas, é o estudo do universo, é o estudo do céu. E os povos, né, lá na antiguidade, a cidade, o mundo não era tão desenvolvido, não tinha tanta luz aqui ao redor, né? Ou seja, os povos conseguiam ter uma conexão muito mais direta, muito mais visível do brilho, né, das estrelas e dos planetas. Então esses povos, né, porque é realmente um conhecimento muito milenar, muito antigo, eles compreendiam que os movimentos que ocorriam no céu tinham uma correlação com os movimentos da Terra. Então eles conseguiam relacionar, ao analisar, né, as estrelas, os planetas e os movimentos, né, que aconteciam no céu, eles entendiam que impactavam aqui na Terra. Inclusive esses povos também acreditavam, né, que os deuses moravam lá do lado de cima, lá no céu, e que o movimento desses planetas seriam os deuses conversando e se comunicando com eles. E é por isso que a astrologia tem muita relação com a mitologia, e através do estudo da mitologia a gente pode também compreender muito o significado dos planetas, o significado da astrologia, dos signos, enfim, é realmente um conhecimento muito lindo, mas eu gosto de trazer de uma forma mais prática, porque muitas vezes eu ficava pesquisando e parecia que não saía do lugar. Então eu gosto realmente de explicar para vocês de uma forma que vocês já vão atuar, já vão utilizar, já vão praticar na vida de vocês a astrologia de uma forma mais fácil também. Então, esses povos faziam essa relação, analisavam o movimento no céu e traduziam para acontecimentos aqui na Terra. E todo tipo, um movimento diferente na maré, questão de plantação, questão de agricultura, mais tarde, né, nos castelos, os reis tinham os conselheiros, os astrólogos para dizer, né, e trazer previsões de acontecimento, de alguma guerra. Então, sempre tinha esse direcionamento e que vinha da onde? Do estudo desse movimento que acontece, né, no céu. O que a gente entende então? Esses movimentos, assim como tudo na vida, gente, são cíclicos, ou seja, a astrologia, ela analisa os ciclos, e assim como ocorrem os ciclos no céu, ocorrem e acontecem os ciclos aqui na Terra. E por isso que na Bíblia também já diz, né, assim na Terra como no céu, o macro e o micro e tudo e todos os ponteiros estão sempre conectados. E agora eu vou então traduzindo um pouquinho mais para vocês. Ao todo, tá, gente? A gente tem aí 10 planetas. Sol e Lua, na astrologia, eles não são planetas, eles são luminares. Só que a gente chama, né, para ficar mais fácil, de planetas também. Então, só para dar um exemplo para vocês, né? A Lua, ela interfere muito na maré, muito no plantio, muito em tudo que tem a ver com água. E o nosso corpo, mais de 70% dele é água. Então, conforme a fase da Lua e o movimento dela pelos signos, a gente entende que essa Lua está impactando e influenciando no nosso corpo, no nosso ser e nas nossas emoções. Então, isso é só um exemplo, porque o Sol, ele tem outro significado na nossa vida e todos os outros planetas, que mais pra frente eu vou estar apresentando todos eles para vocês. Mas hoje eu tô realmente só
conectando vocês aí inicialmente com todo esse conteúdo. Astrologia é isso, né? É esse estudo que analisa o movimento de todos esses planetas, começando aí pelo Sol, pela Lua, mas aí depois tem todos os outros, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, antes vem Urano, Netuno e Plutão. E todos esses planetas vão estar significando e representando pontos na nossa vida. Por exemplo, Júpiter é o planeta da sorte, do crescimento, que fala das nossas interações sociais, ele traz oportunidades, ele traz coisas incríveis para nossa vida, ele é o queridinho da astrologia, né? Já a Vênus, ela vai estar ali influenciando questões no nosso relacionamento, questões de amor, questão de beleza, aquilo que a gente valoriza, como a gente se veste. Então, cada um dos planetas, tá, gente, vai estar interferindo e correspondendo a pontos do nosso ser e da nossa identidade. Tem também o Mercúrio, que tem influência, né, na nossa mente, como a gente conversa com o mundo, o que a gente tem para comunicar. Então, cada planeta, ele tem relação com pontos de oportunidade, pontos de desafio na nossa vida e também a personalidade. Mas calma, porque esse estudo fica ainda mais potente e poderoso. O que aconteceu? A astrologia foi se desenvolvendo, outros povos começaram aí a agregar, a contribuir e foi ficando mais avançado. Então, não só era olhado e analisado o movimento dos planetas, como os povos começaram a fazer cálculos matemáticos para dividir o céu, gente. Ou seja, olhando aqui da Terra para esse céu, é como se tivessem fatias dividindo esse céu em 12 setores. E esses 12 setores, eles correspondem aos 12 setores principais da nossa vida. Então tem o ponto que vai falar do meu eu, tem o ponto que vai falar de dinheiro, tem ali desenvolvimento pessoal, pequenas viagens, tem o ponto que fala da nossa família, das nossas emoções, amor, felicidade, trabalho, casamento, sociedade. Tem um ponto que fala de transformações e medos, né, da nossa vida, questões que realmente revelam o nosso poder pessoal. Tem ali o ponto de expansão, que fala de viagens para o exterior, que fala de coisas que a gente veio estudar, que a gente veio buscar. Tem a nossa carreira, questões de relacionamento com amigos, karmas positivos, projetos, espiritualidade. Então, o que a gente faz, né, com o estudo da astrologia? A gente pode tanto analisar o movimento dos planetas, né, e a influência deles na nossa vida, como analisar dessa forma ainda mais potente, quando a gente consegue direcionar para o ponto da vida que está tocando. Como eu falei, nossa, tem algum planeta aqui tocando meu ponto financeiro. Então são assim que a gente consegue, de uma forma ainda mais personalizada, traduzir a astrologia. E então tu deve estar se perguntando, né? Tá, Lu, e como que funciona então para traduzir esses planetas, né? E é aí que entra a energia dos signos. E os signos junto dos planetas, é aqui que a mágica de fato acontece e é aqui que realmente é possível traduzir tudo isso. Ao todo, são 12 signos. Então, quais são eles? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Provavelmente tu conhece o teu signo. Só que o signo que tu conhece é o mais famoso e depois eu até conto por que ele se tornou mais famoso. E é o signo solar. Só que quando a gente se aprofunda na astrologia, a gente entende que a gente não é só o nosso signo solar. A gente tem os 12 signos presentes na nossa vida. Então, o que o povo antigo, ou hoje em dia os astrólogos fazem, né? Eles analisam os movimentos dos planetas, em qual signo aquele planeta está tocando, passando, para então entender o comportamento daquele signo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Lua, ela tem influência com a água, tanto da maré quanto o nosso corpo. A gente consegue traduzir e entender que ela influencia nas nossas emoções, na nossa reatividade, nos nossos sentimentos. Quando
a lua passa por cada um dos signos, a gente entende se o nosso sentimento tá mais agressivo, né, mais violento, mais forte, mais otimista, ou se tá mais introspectivo, mais sensível, mais romântico. Então, quando a gente conhece os 12 signos, a gente consegue entender o que a lua em Áries representa, o que a lua em Touro representa, e assim por diante, para então traduzir. E tem como a gente entender o céu para trazer um movimento geral para nossa economia, para falar aí de questões de inflação, de política, questões de inovação, tecnologia. A gente pode traduzir num nível geral, até mesmo, né, catástrofes, né, naturais, como também hoje em dia os astrólogos analisam a vida individual de cada ser. E como que a gente faz isso? Através do mapa astral. O mapa astral, então, é a foto do céu do momento do nascimento de uma pessoa. E aí a gente consegue entender essa divisão do céu, ou seja, a gente consegue olhar para os 12 principais setores da vida dessa pessoa e entender quando ela nasceu, onde estava cada planeta, porque os planetas estão sempre em movimento. Então, quando uma pessoa vem no mundo, é como se tivesse tirado uma foto e capturado aquela energia, aquela posição, para entender. Nossa, Júpiter, que é o planeta da sorte e da expansão, estava tocando a casa financeira daquela pessoa. Ou, por exemplo, estava tocando a casa do casamento daquela pessoa. Só que aqui é só um exemplo. Tem todos os planetas, mais a informação de todos os 12 signos, que parece de cara difícil, mas quando tu ama astrologia, tu vai devorando aquilo e fica muito mais fácil de aprender e depois de traduzir. Então, gente, o mapa astral é o manual da vida de uma pessoa, onde tu consegue entender missão de vida, aí tu consegue entender como aquela pessoa veio ganhar dinheiro, qual que é o trabalho da vida daquela pessoa, quais são os poderes e transformações da vida dela, qual que é a carreira, como que ela se relaciona, casamento, amor, questões da família, viagens, enfim, tu consegue ver tudo. E aí o que acontece? Tu simplifica a vida daquela pessoa, porque muitas vezes na vida a gente não sabe para que lado ir, a gente não sabe o que fazer, a gente tá passando por uma dificuldade e não consegue escolher, a gente fica em dúvida de um relacionamento, de uma carreira, de uma faculdade, de tanta e tanta coisa, e a gente não aprende a se desenvolver, a gente não aprende a entender como lidar com tudo isso que tem dentro da gente. Então a astrologia, ela é uma revelação do universo que existe dentro de ti. Só que como que a gente faz isso? Analisando o céu do momento do teu nascimento. É lindo, é incrível, ela traz muita clareza, muito direcionamento. Através de um mapa astral tu consegue saber a tua missão de vida, saber o teu norte, saber para que caminho tu vai. Fora isso, tem as simbologias especiais, né? A roda da fortuna, qual que é o tiro certeiro da tua vida, onde tu tem que mirar, em que parte da tua vida tu tem que realmente ali embarcar e colocar todas as tuas fichas para ganhar dinheiro, para ser feliz, né? E tem outros pontos muito bonitos, como a Lilith, Quiron. Então, tem vários elementos, né? Claro que assim como qualquer conhecimento de primeira, qualquer coisa que tu for aprender, quando a gente é pequeno, aprender a amarrar o cadarço parece difícil. Qualquer coisa que é nova assusta, mas quando tu te aproxima e tu gosta, tu só vai. Então é isso que é a astrologia, gente. Tentei simplificar, mas é o estudo do céu e que entende que através dos movimentos planetários a gente recebe as influências e os movimentos também para traduzir o que pode estar vindo aí para nossa vida. Através dela a gente consegue trazer técnicas, né, de previsão, mas gente, não existe um fato único e bater o martelo e é isso que vai acontecer na tua vida. Existe livre-arbítrio e a astrologia mostra os planetas e as possibilidades da tua vida. Então ela te aproxima das coisas boas, ela te faz compreender algum ponto de dificuldade para que tu possa vencer e superar muito mais rápido, mas nada nem ninguém pode dizer uma coisa certa na tua vida. Então, gente, não é adivinhação, é realmente te conectar com o pote de ouro da tua vida. É isso que é a astrologia. Como
E o que e onde entra a astrologia da nova era, então? Os estudos dos planetas e dos movimentos desses planetas, eles começaram a ser tabelados. Então, o povo, né, lá na antiguidade, entendia que quando, por exemplo, um planeta, vou pegar agora Saturno, estava em determinado signo, era um momento mais benéfico ou não. Entende? E aí eles começaram a tabelar. Então, nossa, quando tal planeta entra em tal signo, acontece tal coisa. E assim foi indo. Então, os planetas, né, eles repetem os ciclos e aí eles conseguiam, né, trazer essa correlação de repetições que podiam ocorrer. Só que o que acontece, gente? A gente evoluiu. Olha quanta coisa acontecia no passado. Por falta de conhecimento, por falta de informação. Olha quanta superação foi tendo. Sim, a gente precisa olhar para o passado. No passado a gente tinha, inclusive, né, gente, enforcamento em praça pública. Tinha coisas horríveis que ocorriam. Havia muitas guerras. Gente, acontecia tanta coisa que hoje em dia não acontece mais. Muitos padrões, atitudes foram implementados. A gente passou a aquecer o alimento, a gente passou a se desenvolver. Com isso, a gente passou também a utilizar o nosso cérebro de uma nova maneira. Enfim, a sociedade cresceu, a sociedade se conscientizou. A gente acabou descobrindo a tecnologia, veio o avião. Inclusive, isso tem relação com o advento de Urano. Antigamente, não se conhecia Urano, nem Netuno, nem Plutão. Foram planetas que foram descobertos depois, ali, né, próximo à Revolução Industrial. E com isso, né, com o advento de Urano, a gente começou a viver a Revolução Industrial aqui. E aí veio os maquinários, veio a tecnologia, veio aparelhos eletrônicos e tudo foi onde a gente chegou hoje, resultando aqui, nos trazendo até aqui. Então, teve câmera fotográfica, e aí depois a digital, e depois o smartphone, né? Então, quantas coisas vão facilitando cada vez mais e permitindo que a gente possa fazer um novo movimento. Então, por que eu tô explicando tudo isso, né? Lu, onde tu quer chegar? Eu quero chegar que, com o passar do tempo, existe uma evolução. Então, por exemplo, né, gente, vamos dar um exemplo bem tonto, bem tosco, bem simples, né? Vamos supor que uma primeira vez eu vou jogar basquete na vida. E eu tô trazendo esse exemplo para correlacionar o que aquele povo, né, da antiguidade fazia. Ele olhava para um planeta e entendia que aquele planeta em tal signo, né, correspondia a um resultado. E aí eu tô me colocando aqui na jogada. Vamos supor que eu começasse a jogar basquete. Num primeiro momento, né, talvez eu não ia me desenvolver tão bem. Só que, Lu, se tu é esportiva, né, se tu é uma pessoa que já faz outros exercícios físicos, tu tem uma facilidade. Então tu não vai se sair tão mal no basquete assim, né? Só que, num primeiro jogo, acontece, o meu desempenho é um. Com o passar do tempo, eu vou ali repetindo, até que eu aprendo. E o que acontece, gente, com a vida das pessoas, né? Mesmo aquela pessoa que não gosta nada de esporte, que é super sedentária, se ela for colocada lá no basquete e ela jogar, vai ter uma hora que ela vai conseguir se sair bem. Vai ter uma hora que ela vai talvez até mesmo vir a gostar disso. Então, o que eu tô querendo dizer com esse exemplo, né? Super estranho. Eu só quero dizer pra vocês que conforme os ciclos vão se repetindo, as coisas vão mudando e as pessoas, elas podem acabar se saindo bem naquilo que anteriormente não era. E por que eu tô trazendo isso, né? Porque antigamente, ao analisar o movimento dos planetas, se acreditava que quando um planeta entrava em tal signo, talvez não fosse tão positivo. E isso é só um exemplo. Haviam vários tabus, vários medos, várias questões. Pelo conhecimento da época, a gente não consegue mais praticar hoje em dia. E é aí que nasce a astrologia da nova era. A astrologia, gente, da nova era leva em consideração toda a astrologia. Ela respeita e honra toda
todo esse conhecimento milenário incrível que nos ajuda a entender o momento de cada um, o momento inclusive do país ou até mesmo do mundo, mas que a gente consegue também abraçar as atualizações da vida. Então a gente tá, gente, numa era de aquário, a gente tá num momento muito de despertar de consciência, de elevação espiritual, da tecnologia super avançada. Inclusive, após a pandemia, as coisas aceleraram cada vez mais. Então, teve muitos movimentos e transformações até o momento que a gente se encontra agora. Através da astrologia da nova era, a gente olha para a astrologia raiz, antiga, só que a gente entende que existe flexibilidade. E é por isso que na astrologia da nova era, a gente aprende muito mais rápido a realmente ler um mapa astral, a realmente aprender o significado dos planetas. E por quê? Porque a gente aprende o significado, né, desses setores no céu, que são os 12 principais setores da nossa vida. A gente aprende os 12 signos e a gente aprende o significado dos planetas. Mas o que a gente faz? A gente limpa com os medos, com as crenças e com os tabus que tal planeta em tal signo ia ser ruim. A gente entende que nada é realmente ruim. A gente entende que existem pontos de desafios que a gente pode superar. E a gente entende, inclusive, que às vezes um planeta em tal signo que para aquele povo antigo era negativo, pode hoje em dia ser incrível. Lu, me dá um exemplo. Na astrologia antiga, a gente pegava e tinha uma classificação. A gente analisava cada um desses planetas. Em quais signos ele é bom, em quais signos ele é mais ou menos, em quais signos ele era ruim. Só que na astrologia da nova era, a gente não faz essa limitação com os planetas. A gente entende como a gente pode vibrar na melhor forma para desempenhar e viver aquele planeta. Então, um exemplo disso, Saturno. Na astrologia, ele rege Capricórnio. Ele é o regente. E por quê? Porque todo planeta tem uma relação com um signo. Lembra desse planeta se dar bem em tal signo? Pois é. O Saturno, ele se dá muito bem quando ele está em Capricórnio, porque ele é o planeta que representa o signo de Capricórnio. Na astrologia antiga, as pessoas achavam que Saturno em Áries era horrível. Isso é só um exemplo para vocês entenderem. E aí se temia, meu Deus, que vai ser uma tragédia. Se eu vou olhar o mapa astral de uma pessoa que tem Saturno em Áries, meu Deus, essa pessoa não vai nunca conseguir ganhar dinheiro, nunca vai se dar bem na sua carreira. E o que acontece quando é a astrologia da nova era? A gente entende que Saturno já passou tantas vezes, como por exemplo a Luísa, jogou tantas vezes basquete, que ela já sabe. Ao invés de cair, ao invés de não se sair bem, ela já sabe como que é o jeito dela de se jogar, como é o jeito dela entrar em campo. Então depois de muitas vezes os ciclos de Saturno passando por tal signo, a gente consegue viver de uma nova maneira, entende? Então o que acontece? Hoje em dia eu pego pontos e faço uma análise de mapa astral onde a pessoa tem Saturno em Áries e pode ser uma verdadeira empresária, uma pessoa que está ganhando muito dinheiro, que está realmente, né, se destacando, tendo uma carreira de liderança. Por quê? Porque ao invés de olhar para o que foi e se limitar por determinadas situações, a gente aprende a criar. Então, na astrologia da nova era, gente, a gente pega todo o conhecimento da astrologia, só que a gente limpa o medo e a gente abraça a física quântica, a gente abraça a nova era, a gente entende toda essa mudança, toda essa capacidade de evoluir, de nos transformar, e a gente entende também o momento planetário. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade, as nossas atitudes vão configurar, né, a vibração do nosso dia. Tudo que a gente sente e pensa, a gente atrai para nossa vida. Então, o que a gente faz, né, na astrologia da nova era? A gente aprende a olhar para os 12 signos
E a gente aprende o significado dos 12 signos e a gente entende que existem baixas vibrações de um signo e altas vibrações de um signo. Ou seja, vou trazer outro exemplo. Áries é um signo, gente, que fala muito sobre impulso, sobre força. É o signo aí que fala sobre o guerreiro, sobre a energia de fazer, conquistar. Essa energia na baixa frequência é uma energia teimosa, é uma energia cabeça dura, pode ser uma pessoa super brigona, super barraqueira, que não leva desaforo para casa, que não consegue se controlar. Já nas altas vibrações, essa energia ariana é uma energia de independência, de autonomia, é uma energia de uma pessoa que é líder, que abre territórios. Então é aquela pessoa que se destaca, que tem coragem, é uma pessoa que pode ter aí muita abertura para exercício físico, atividade, enfim, educação física. Não que tem que ser um educador, não, mas ela pode gostar de esportes, né? Então a gente vai conhecendo os lados mais elevados e os lados mais baixos de cada signo. E por que a gente faz isso, gente? Porque daí a gente aprende o significado de todos os 10 planetas, né? E a gente coloca esse planeta na melhor versão dele. Então, gente, a astrologia da nova era é uma astrologia que traz flexibilidade, que realmente aprende a se conectar com os planetas e com os signos de uma forma já positiva, entendendo e abraçando a responsabilidade da tua vida e fazendo o melhor com o que tu pode. Então, ela é bem diferente. Quando eu comecei a estudar astrologia, gente, tinha tanta coisa escrita lá dentro. Saturno, ele fala sobre os nossos karmas e, meu Deus, era um medo. Só que, gente, o que é karma? Karma é ação e reação. Então, o que eu entendo? Tudo que eu faço, existe uma reação, ou da outra pessoa ou do universo. Se eu planto, eu vou colher. Se eu planto e tenho atitudes ruins, eu vou colher o que eu fiz. Se eu planto e tenho atitudes boas, eu vou colher coisas boas. Então, karma, gente, nada mais é do que ação e reação. Então, isso são só exemplos que eu tô trazendo que mudam totalmente uma análise astrológica, uma análise de mapa astral, e que isso é a astrologia da nova era. Antigamente a gente tinha muito medo de estudar astrologia. As pessoas, meu Deus, eu vou fazer o mapa astral. Ela tinha que ser muito corajosa porque ela tinha medo do astrólogo lá dizer da morte tal, da coisa tal, e tu foi castigada e tem uma coisa horrível na tua vida. Não. A astrologia da nova era, ela sabe que as coisas mudaram, que os ciclos mudaram, que a era está outra e ela sabe fazer o melhor. Então a análise de um mapa astral, gente, é uma análise incrível, que motiva, que transforma, que nos conecta com a nossa força, com o nosso poder, e que realmente, gente, não é um mundinho cor-de-rosas, né? Isso acontece na prática. Caso tu queira, duvido, quero ver, tu vai lá e busca o meu arroba, né, no Instagram, Luísa Kripa, é Luísa com S, Kripa, CRIPPA, e tu vai lá e vai ler os destaques das minhas clientes, porque, gente, eu aprendi isso na prática. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu ficava às vezes indo dormir cheia de medo. Meu Deus, agora eu identifiquei tal planeta na minha vida. E, meu Deus, era um horror. Aí eu comecei a entender e ter coragem de viver aquele planeta. Então, na prática, eu vivi isso. E eu só pude viver isso porque eu estava nesse momento estudando a espiritualidade, o autoconhecimento, a era de Aquário, a física quântica, e aí eu consegui unir todas essas informações. E aí eu criei, né, o meu método, que é a astrologia da nova era, onde eu ensino vocês, inclusive, tá? Se tu tiver interesse de aprender a fundo a astrologia, eu te ensino a fazer essa leitura no método da nova era. Então é isso que é a astrologia da nova era, né, gente? Só que, claro, a gente precisa entender a astrologia pra também
também saber da onde a gente saiu e onde a gente chegou. Então, gente, é uma astrologia muito linda. E eu comentei de vocês ir lá no meu perfil, porque lá no meu perfil tem vários destaques com realmente depoimento das minhas clientes. Eu já fiz muitos, milhares de mapas astrais e mudei, transformei a vida de milhares de mulheres. Mulheres que estavam há anos parada, fechada pro amor, não se abria, sofria, as pessoas se abrindo, casando, namorando, se permitindo, transformando a sua vida, mudando de cidade, mudando de país. Mulheres que estavam infelizes nos seus trabalhos, na sua carreira, simplesmente tendo coragem de viver aquilo que tem a ver com ela, ter coragem de ir lá, bater no peito, viver a sua força, viver a força dos planetas, que eles podem se sair incrivelmente bem em cada um dos 12 signos. Então, gente, hoje, nesse vídeo, parece complexo, né? Porque eu apresentei muita informação pra ti, só que não é. Na astrologia da nova era, a gente aprende já tudo junto. Como que funciona esse tudo junto? Eu apresento o setor, a gente entende esses setores da nossa vida, a gente entende o significado dos 12 signos, a gente aprende o significado dos 10 planetas e aí a gente se liberta. A gente pode traduzir e criar realmente a melhor versão e atuação de cada um desses planetas. Então é isso que é a astrologia da nova era. Inclusive, a gente não descarta muitos conhecimentos que a astrologia antiga traz, né? Por exemplo, todo signo tem um planeta regente. Na astrologia da nova era, a gente continua a aplicar esse conhecimento. Inclusive, né, gente, tem os 12 setores da nossa vida. A gente entende que todo signo tem uma relação com aquele setor, com um planeta também. Então, eu ensino tudo isso para vocês, para que vocês possam praticar, para que vocês possam aplicar tudo isso de uma forma flexível e livre na vida de vocês. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Faz muito tempo que eu tô sem gravar, né? Então tô pegando aí de novo o movimento, mas esse vídeo foi feito com muito carinho. Espero muito que tu te abra pra astrologia, né? E entenda que tu pode sim viver ela sem medo. Ela é incrível, é um conhecimento de luz, ela nunca vai poder trazer uma coisa horrível, falar uma coisa. Não, ela não vai te bloquear, ela vai te desbloquear. E é incrível. É incrível. Todas as perguntas que geralmente a gente tem, todas as dúvidas, tudo que nos paralisa, o conhecimento do mapa astral, ele te liberta. Então é muito doido pensar como uma ferramenta é capaz de entregar tanta coisa. E eu sei disso porque eu buscava muito mesmo. Nossa, como que eu posso ganhar dinheiro? Como que eu posso buscar a trabalhar com algo que eu ame? Eu sou formada em marketing, fiz minha pós-graduação em marketing digital, mas eu era totalmente infeliz, tá, gente? Eu entrava no emprego, daí tava super contente, logo me desmotivava, logo já aprendi, daí eu ficava cansada de repetir aquela coisa. Enfim, né? O campo, né, mais tradicional aí do mercado de trabalho, ele não me preenchia e eu logo ficava insatisfeita. Então eu buscava e quando eu realmente fiz os meus mapas e comecei a mergulhar nesse conhecimento e depois, né, através dos meus próprios estudos, eu consegui implementar e praticar na minha vida a astrologia da nova era, tudo começou a simplesmente se transformar e foi muito rápido. A astrologia mudou minha vida num tempo muito recorde. Eu era uma pessoa totalmente dependente da minha família, totalmente dependente dos meus pais. Nos trabalhos, mesmo me destacando, mesmo sendo a líder, né, de uma equipe de marketing, enfim, eu não conseguia ganhar muito bem, ficava o dia inteiro, né, naquele trabalho, saía de manhã, só voltava no final do dia, gastava um monte de gasolina, tinha que comer naquele local, enfim, tudo isso era muito desgastante. Quando eu fui entendendo tudo isso e praticando o que a astrologia me diz,
foi simplesmente incrível, porque, gente, a astrologia, ela é uma filosofia de vida. Ela não que tu vai virar a pessoa da astrologia, não, mas tu vai entender vários segredos. Inclusive, né, com os meus estudos eu cheguei nas leis universais da astrologia. Então, tem tanta coisa. A astrologia, ela entende quais são, né, os movimentos para que tu realmente dê certo na tua vida, né? Em relação ao dinheiro, em relação ao amor, em relação a todos esses pontos. Então, gente, realmente é muito incrível. E eu espero que esse vídeo possa ter iluminado vários pontos pra ti sobre astrologia. E se tu curte e quer aprofundar teus conhecimentos, eu vou deixar meu link aqui embaixo, porque eu tenho um curso que é o Viver de Mapa Astral, onde eu ensino astrologia, não só pra te aplicar ela na tua vida e te desbloquear os 12 principais setores da tua vida, como também, se tu quiser te tornar astróloga, se tu quiser aplicar a astrologia na tua vida, se tu quiser ganhar dinheiro com astrologia, tu pode viver de mapa astral, que é o meu curso. Então, é incrível, é uma astrologia muito mais rápida, muito mais fácil, onde tu vai direto e reto pro mapa astral e tu aprende realmente como traduzir as mensagens dos planetas e poder passar isso adiante. É muito doido como... Pra quem não conhece nada, tu fala um ponto, a pessoa fica, meu Deus, informação é poder. Então, tu tem ali uma ferramenta que se tu falar 4 pontos daquele mapa, tu já vai ter transformado e orientado tanto a vida daquela pessoa. Ela vai deixar de errar, ela vai deixar de se machucar, ela vai fluir tanto na vida dela. Imagina fazer o 360 graus, né? Porque eu te ensino a fazer o 360 graus na vida da tua cliente ou de qualquer mapa que tu quiser e queira abrir para traduzir. É isso. Hoje ficou longo, né, o nosso vídeo, mas queria compartilhar e trazer um montão de coisa, um montão de informação. Os próximos eu acredito que vai ser mais rápido. Se tu quiser que eu fale sobre algum assunto específico, né, algum planeta específico, algum setor específico, deixa um comentário aqui embaixo, me diz. E óbvio, te inscreve aqui no canal e me diz o que tu achou desse vídeo, né? Se tu ficou com alguma dúvida ou, enfim, o que tu sentiu aí no teu coração. E pode curtir também o vídeo, vou ficar super feliz. Beijão e até a próxima!